Bem-vindos e bem-vindas ao encontro Desconfinando as Ideias. Hoje nós teremos a fala da Liane Pointner, diretamente da Áustria. Olha que bacana, né? Como está assim cosmopolita o nosso encontro Desconfinando as Ideias e globalizado, né? Mundializado. E justamente o tema que a Liane vai trabalhar hoje é o tema do cosmopolitismo, que é o seu tema de pesquisa de doutorado em filosofia. A Liane é advogada e também doutoranda em filosofia pela UFRGS. E trabalha com vários temas. É uma pessoa assim que se interessa por várias coisas. Eu sou testemunha disso. Que a gente vai mostrando para ela, ela vai agarrando e transformando em tema seu. E isso é até uma questão que às vezes atrapalha ela, ela quer dar conta de tudo, né? Mas o tema que ela está desenvolvendo assim, e está assim, cada vez mais sendo a grande questão dela, gira em torno do cosmopolitismo, quais são as condições atuais, né, do cosmopolitismo, como é que esse conceito, esse tema tem se sobressaído, enfim, tem se desenvolvido diante dos dilemas que a gente tem enfrentado no século XXI, né? Principalmente com relação às migrações, né? Aos novos fluxos migratórios, às novas políticas de povoamento e repovoamento, né? Desse planeta, né? Desse mundo, enfim, desse mundo planetarizado, né? Globalizado e planetarizado, que é o nosso mundo no século XXI, e onde essa questão do cosmopolitismo retorna com um acento, com uma importância muito grande, trazendo de volta, né, toda a discussão kantiana, né, da época do iluminismo, e sendo que dentro de um cenário onde tem uma série de novos desafios, né. E também o tema paralelo, o tema da cidadania universal. Então, a Liane também vai abordar um pouco essas questões que, enfim, constituem aí o seu tema de pesquisa. A Liane passou uma boa parte do... Ela é brasileira, né, gaúcha, aí se transferiu há muitos anos para a Áustria, enfim, onde se casou, teve filha, depois retornaram para o Brasil, passaram um tempo no Brasil, foi nesse período que eu a conheci, né, que ela entrou na universidade para estudar com a gente, e agora faz 2 semanas que ela está de volta, então ela está, né, nesse período aí bastante complicado de nossa história, né, a Europa iniciando a segunda onda do coronavírus, a gente antes de começar a gravar estava falando sobre isso, né, enfim, embora ela está falando assim que até tinha esquecido como que é uma vida tranquila, pacata, silenciosa, né, Liane? Uma cidadezinha onde todo mundo anda de bicicleta, é muito bom para estudar. Ela me falava assim, eu tinha esquecido que era o silêncio, né? Olha que coisa, né? Como no Brasil a gente, né, nas nossas cidades, mesmo em Caxias, que é uma cidade menor, né, onde ela morava, não se tem esse benefício, né, do silêncio, né? Tudo é muito barulhento, né? Enfim, Liane, seja bem-vinda. Que bom que a gente, nesse ambiente virtual, pode estar próximo, apesar de um oceano de distância, né? É com você. Se tudo é tão tranquilo assim, cabe a mim fazer o barulho aqui na cidade, né? Não dá para deixar tudo tão quieto assim, tão pacato. Mas assim, eu queria agradecer pela iniciativa do Desconfinar as Ideias, porque para mim é uma oportunidade essencial para colocar na pauta o tema que eu estou estudando e com certeza ouvir outras pessoas que vão contribuir para que eu possa focar melhor o meu estudo, resolver algumas questões que eu não tenha pensado, enfim. Até porque a minha pesquisa ainda está bastante inicial, né?
Então, eu não cheguei a conclusões ainda, então eu vou mais fazer perguntas do que concluir, mas agradeço já a presença de todos que estão aqui numa sexta-feira de tarde. Para mim, são 8 horas da noite aqui. E é genial isso, né? Nós estamos mesmo num mundo digital, num mundo cosmopolita mesmo, né? E o fato é a gente estar reunido hoje à tarde aqui. Bom, o que eu vou estudar na minha tese e qual o motivo de fazer reflexões sobre o direito cosmopolita? Como eu venho do direito, esse tema do direito cosmopolita me chamou bastante atenção, porque ele é um tema muito forte na filosofia do direito. É um tema bastante antigo, se a gente for pesquisar, ele tem referência na Grécia, tem referência pelos romanos, o Gaio falava já no cosmopolitismo, e ele ficou meio que vamos dizer, um assunto meio à margem da história, né? Ele não foi um assunto muito sempre mencionado, mas nunca tornado real. E me parece que agora é um momento da gente retomar esses estudos sobre o direito cosmopolita e a ideia do cidadão do mundo, que são ideias que aparecem assim melhor formuladas em Kant, que é o autor em quem eu me apoio para desenvolver a pesquisa, principalmente na Paz Perpétua, ele trata sobre esse assunto. E essa ideia de que é necessário que nós vivemos em um planeta redondo e que nós não temos válvula de escape, nós precisamos cooperar, nós precisamos conviver uns com os outros e buscar sempre a paz, nós temos uma vocação para a humanidade. Essas são ideias kantianas que foram trazidas no livro da Paz Perpétua. E faz muito sentido, porque é fato o que está acontecendo. Eu comecei o meu projeto antes da pandemia, e me parece que a pandemia veio dar maior atualidade ainda para o tema, porque nos mostra o quão importante é que os países cooperem. Não é possível viver isolado, não é possível que a economia domine a política internacional, a política mundial. É preciso que a humanidade, a dignidade humana seja relevada nesse momento, né? Então, se mostra também fato que os países que dominam a política internacional, o G7, né, eles foram incapazes até o momento de reduzir desigualdades sociais. Nós estamos há 200 anos já convivendo com o liberalismo econômico, e a gente percebe que as nossas condições de vida, elas pioraram, né? Nós tivemos uma fase da Revolução Industrial, que havia emprego, mas as condições de trabalho eram muito ruins. Agora nós estamos numa fase de uma revolução tecnológica, em que existe uma aproximação entre os países, se rompem as distâncias, as pessoas conseguem se comunicar, mas ainda as diferenças sociais são enormes, as diferenças econômicas são enormes, e parece que isso não é de interesse tentar resolver, ou pelo menos quem está no poder até hoje não conseguiu resolver ou não se importa em resolver. A própria pandemia veio mostrar que como essa doença ela mata tanto o pobre quanto o rico, ela é interessante, ela implica a tomada de medidas. Agora, quando teve cólera e ébola e outras doenças, né, que também mataram muita gente, outras gripes, né, que também foram muito fortes na Ásia, não interessavam tanto assim, porque não chegaram a atingir os países que dominam a política internacional. Mas agora parece que finalmente o recado está dado, né? Me parece que nós não podemos mais viver de forma isolada, e não é só em função de doença, mas nós precisamos buscar soluções. O desemprego chega de forma massiva, e com desemprego não tem consumo, e assim é uma onda que se vai, e que é preciso buscar novas reformulações para tentar resolver os problemas. E, para mim, eu entendo que essas noções com as quais nós trabalhamos há séculos, podemos dizer já, elas precisam ser reformuladas. O conceito de Estado ainda é um conceito de Estado moderno. As nossas constituições, elas ainda são constituições vamos dizer, constituições que se modificaram até, trazendo noções de direitos sociais, né, que foram surgindo em função
das relações de trabalho precárias, né? Isso foi se transformando com o passar do tempo. Houve, sim, determinadas mudanças, mas os nossos conceitos, as nossas noções de soberania, de cidadania, são noções ainda modernas, e essas noções, elas precisam ser reformuladas porque elas não funcionam mais. E algo que eu venho propor, retomando o direito cosmopolita e o conceito de cidadão do mundo, é a noção de que nós, como pessoas, nós precisamos ter voz. E nós precisamos exercer essa voz, independente de onde nós viemos, da nossa origem, da nossa cor, da nossa condição social. Nós precisamos participar da política. Não significa que todos devam ser obrigados a participar, mas as pessoas têm que se dar conta que não é possível mais que nós sejamos reféns de situação política mundial que nos prejudica, ou que prejudica a maioria das pessoas, né? Então, é necessário que haja vamos dizer, uma emancipação política, né? E essa emancipação política, ela pode se dar, ou pelo menos é possível que ela se dê, através dos meios tecnológicos que nós temos hoje em dia. O que eu proponho, então? O que eu estou estudando? Eu estudo o direito cosmopolita, significa assim, o direito internacional, ele existe há muito tempo, né? Mas o direito internacional, ele é um direito baseado na cooperação entre os estados. Então, os estados, eles, sobre determinados assuntos, eles firmam acordos, e esses acordos, eles são cumpridos ou eles não são cumpridos. O Trump, há pouco tempo, decidiu que não iria mais cumprir o acordo com relação ao clima, por exemplo, né? Então, simplesmente sai do acordo, e não existe como o direito internacional fazer com que essas obrigações que foram assumidas, elas sejam cumpridas. O que o direito cosmopolita se diferencia do direito internacional? O direito cosmopolita, ele é um direito supranacional, mas ele é um direito... Desculpa. É um direito que deve se impor, e essa é uma grande diferença. Então, ele deve ser dotado de coerção, que o direito internacional não tem. Alguns autores, eu tenho dois autores sustentam a minha, vamos dizer, são os autores básicos para a minha tese, é o Kant e o Habermas. O Habermas, ele trata no Direito e Democracia já sobre esse assunto, mas recentemente, mais em 2012 e 2016, ele escreveu outras duas obras, tratando mais especificamente do direito cosmopolita e fazendo reflexões sobre a doutrina kantiana a esse respeito. E aí ele fala vários temas, assim, ele mesmo chega a propor a necessidade de que haja ele sugere a ONU, né, como sendo um órgão que seja supranacional, que seja dotado de instituições e que possa fazer cumprir o direito que seja criado através dessas instituições. Bom, isso é um dos pontos. O outro, vamos dizer, outro aspecto desse estudo é a cidadania mundial. O que significa isso? Nós somos cidadãos dos nossos estados, aos quais nós pertencemos, então nós agimos politicamente nos nossos estados, né, elegendo os nossos governantes, exercendo a nossa cidadania local. Mas, ao mesmo tempo, nós temos uma dupla face da cidadania, porque nós também somos cidadãos do mundo, né? O fato de ser cidadão do mundo, quando a gente pensa que uma pessoa pode ser condenada por um crime de guerra, isso significa que ela é considerada uma cidadã do mundo, né? Porque ela é pessoalmente, não é o Estado que é condenado, o Estado também, né? Mas não é ela, não é o Estado que é condenado, mas sim é possível que a pessoa seja condenada por um crime de guerra. Então, existe uma perspectiva já que essa personalidade, ela é dividida com relação à soberania. Então, o que eu proponho? Que nós, ao lado dos estados, exerçamos uma cidadania mundial, votando sobre assuntos que tenham relevância global, assuntos de interesse global. O que seriam assuntos de interesse global? Temas a respeito do meio ambiente, uso da água, assuntos como que interessa lixo, né, o destino do lixo, enfim, temas que
a todos nós interessam, porque interessam a nós hoje e às gerações futuras. Porque se nós não tratarmos desses assuntos que interessam à humanidade, é possível que nós não tenhamos em breve recursos naturais, mas que a humanidade não sobreviva não sei por quanto tempo, mas é necessário que nós nos preocupemos com isso e não fiquemos mais reféns de governantes como o nosso, como o Trump, enfim, são vários exemplos que a gente tem de governantes que só se preocupam com os seus estados, né, e se preocupam com a sua economia e não com o futuro da humanidade. Então, a proposta é que nós exerçamos a cidadania universal através do agir comunicativo que o Habermas propõe, o agir político, né, que seria um agir que precisa ser realmente estimulado, e que essas decisões elas sejam também respeitadas. E aí vem o problema, porque são várias dúvidas, né, que eu não tenho agora, claro, a pretensão de responder, talvez nem consiga responder no desenvolvimento da minha tese, mas existem desigualdades sociais, existe uma diferença de acesso às estruturas, né, porque nós dependeríamos de uma estrutura que oferecesse internet para todos, né? Seria, vamos dizer, uma estrutura básica necessária para que nós possamos exercer essa cidadania universal. Eu não acho que isso seja impossível de se conseguir. Existe um estudo da Unesco, que é de 2016, então tem 4 anos já, né? Eu acredito que muito já tenha modificado desde lá, mas dizia que mais da metade da população mundial não tem acesso, ou pelo menos não tinha acesso à internet. E que, dentre os números, eu tenho aqui os números. Aqui. Aqui. De 120 países, 91 tem mais de 50% da população com internet. Aí quem mais tinha internet em 2016 era a Coreia do Sul, com 98,8%, quase toda a população com internet. Luxemburgo, 97%, a Alemanha, com 87,7%. Aí, ao mesmo tempo, a China, a Índia, a Indonésia, Paquistão, Bangladesh e Nigéria eram os países que faziam com que os números derrubassem e que se chegasse à conclusão que mais da metade da população mundial não tivesse internet. E aí a realidade africana, que mais ou menos só 3% da população em 2016 possuía internet. Então, assim, como a perspectiva da minha tese é a perspectiva biopolítica, né, apenas o fato de verificar, apesar da pesquisa também não ser nova, de 2016, mas de verificar essas desigualdades, né, mostra que existe uma, vamos dizer, vamos dizer que que a biopolítica, na forma como ela tem sido estudada, mostra realmente que não existe uma preocupação com os países mais pobres, né? Não existe, considerando que a internet é um serviço essencial, a gente já pode dizer hoje em dia, principalmente a gente está vendo em função da pandemia o quanto ela é essencial, né? Ela permite que a gente possa continuar trabalhando. Isso mostra que uma internet contribui para o desenvolvimento econômico, social, inclusive educacional, enfim, né? E os países mais pobres não têm acesso, ou pelo menos têm pouco acesso. Isso mostra o quê? Essa grande diferença social que precisa ser superada. E as pessoas nem se dão conta, talvez, da importância disso. Então, vejo também a possibilidade de permitir que as pessoas ajam politicamente, também que isso seja uma forma de reduzir essas desigualdades sociais e realmente dando voz a todos e permitindo a participação, né? Sem dúvida também essa ideia do desenvolvimento do tema também significa mostrar a importância da filosofia nessa, vamos dizer, nessa necessidade de que a política assuma o seu papel, né? Porque me parece que a política
ela tem sido desenvolvida muito de forma muito individualista, né? Então, a política ela precisa também ser reformulada. Não são só os conceitos de Estado, de soberania, isso que eu vinha defendendo anteriormente, mas também a política deve assumir um papel diverso daquele que se tem verificado hoje, né? É através da política que se vai conseguir garantir o futuro da humanidade. Mais especificamente sobre o tema do direito cosmopolita, né, várias discussões vão surgir, né, algumas perguntas assim, bom, mas, certo, vai haver uma... como fazer com que todos tenham acesso à internet vai ser um dos problemas. O outro problema, como fazer com que haja a possibilidade de um discurso neutro, sem manipulação. A gente que sabe, hoje em dia, como é que funciona com as fake news, né? Que são capazes, que as redes sociais são capazes de orientar a política, né? Elegendo um ou outro governante. Como seria possível fazer com que uma participação política universal fosse livre desse tipo de posicionamento, livre de discursos de ódio, né? Vamos dizer, um discurso mais neutro, né? São problemas que vão surgir, são problemas que é necessário responder, mas penso que existe a possibilidade de, sobre esses assuntos, trazer pessoas que são experts, e preferencialmente pessoas com posições diversas, para que possam construir discursos a respeito desses temas e que as pessoas possam, então, decidir, optar entre um ou outro posicionamento com base em valores, né? E, inclusive, acho que essa forma de exercício da cidadania vai mostrar também valores que são universais, valores éticos, valores que conduzam sempre à dignidade humana, né? Então, para tratar de todos esses assuntos, né? Nós temos situações que a gente cansa de ver documentários, né? Enfim, que países importam lixo de grandes potências e moram no meio daquele lixo, tentando sobreviver daquela forma. São situações assim trágicas, né, que nós vivemos atualmente e que são situações que não podem mais realmente continuar, né? O que está em jogo é o futuro do planeta, o que está em jogo é o futuro da humanidade e é preciso que haja uma forma de lidar com essa política mundial que não seja limitada aos países e aos diplomatas dos países que, então, tomem decisões que podem ser contrárias à humanidade. Nós não podemos mais aceitar decisões que sejam contrárias à humanidade. Esse é a essência da ideia central da minha tese. Em princípio, é isso. Eu não sei se foi muito geral, né, o que eu expus, eu não sei até se foi claro, assim, o que eu vou abordar do meu trabalho, mas, enfim, os modelos que nós temos hoje, econômico, capitalismo, que tem hoje a democracia está em perigo, né, então são situações que a gente vai precisar enfrentar, e acredito que o momento para resgatar essas ideias que importam em considerar a solidariedade, a alteridade, a humanidade, são essas ideias que vão nos unir em prol do nosso futuro. É por aí. Muito bom, Liane, muito bom. Acho que a gente pode começar a fazer um diálogo, né? Uma conversação, né? Porque esse é o objetivo mesmo do encontro, né? O teu tema, ele suscita muitas perguntas, né? Muitas interrogações e até assim, ele é interessante porque ele, ao mesmo tempo que ele é, digamos assim, super filosófico, né? Quer dizer, que a gente poderia ficar falando de Habermas, de Kant, né? Dos teóricos, assim, da teorização da filosofia, ao mesmo tempo ele tem uma pegada
bastante concreta, né, material, né, quando você faz apelo à questão do meio ambiente, né, a crise ambiental. Parece que esse é o tema que congrega, né, hoje em dia vamos dizer que unifica talvez o debate político em todos os lugares, né? Pelo menos assim, quando a gente acompanha, né, o modo como o debate acontece, né? Até onde a gente tem acesso, né? Principalmente pelas redes, né? Enfim, é esse o tema, né? Parece que é esse o tema que unifica, né? E me pareceu na sua exposição que, quando você falou da questão da relevância e de uma justificativa, né, para se falar em uma cidadania universal, foram esses os exemplos que você considerou, né? A questão da água, a questão do lixo, da poluição, a questão climática, né? Enfim, tudo que envolve o mundo compreendido como planeta Terra, né? O mundo compreendido a partir dessa perspectiva ecológica, enfim, né? Onde a gente tem que conviver com vários outros personagens que não são só os humanos, são os animais, são o vírus, o ar poluído, né? A água salgada, a água doce, o gelo, enfim, né? As montanhas. Então, de repente, a gente está vivendo num mundo que tem uma complexidade muito maior do que aquela imaginada por Kant lá no final do século XVIII, né? Quando ele colocava todas essas questões aí, né? Então, assim, estou assim pegando a tua fala e tentando colocar algumas ideias para gente conversar. Uma delas que talvez assim para te fazer uma pergunta, né, mais direta. Quando você escolhe esses dois autores, Kant e depois Habermas, para falar do ponto de vista universal, né, de um cosmopolitismo, de uma cidadania universal, enfim, de uma condição política que, que a gente reivindica como sendo a de todo mundo, né, do mundo todo, enfim, de todas as pessoas, habitantes desse lugar redondo, né, como dizia o Kant, que é o planeta Terra, é inevitável que a gente faça a questão de quem é que está propondo isso, né? É a mesma questão que a gente põe à teoria do agir comunicativo do Habermas, é um tipo de questão que a gente põe também para a teoria moral do Kant, né? Que é uma certa centralidade num modelo de racionalidade, né? Que é forjado na tradição ocidental, europeia, grega, enfim, e que se pressupõe que seja de domínio universal, né? Então, esse é um ponto que eu acho que é inevitável que uma pesquisa como a sua tem que enfrentar, né? Tem que ter uma resposta para isso, né? O Habermas recebeu, e acho que ainda recebe, muita crítica dessa sua proposta, né? De um agir comunicativo, e essa crítica tem esse teor, né, de pressupor uma condição para o agir comunicativo que, de fato, é uma condição que não se pode pressupor, na verdade. Né? Aí a gente vê toda a intenção democrata, né, progressista, dessas perspectivas, mas, ao mesmo tempo, um certo vício eurocêntrico, né? Já que você está dando essa pegada biopolítica, pós-colonial, né? Você não falou disso, não desenvolveu muito, mas eu sei que isso é sensível, né? Nas suas pesquisas e leituras, né? E isso é um ponto. E tem outro ponto que acho que você também já levou um pouco mais adiante, assim, em termos assim de um problema, que é a questão da tecnologia como
vamos dizer, essa condição material que a gente tem para configurar um modo de cidadania universal, né? Eu me lembro de um projeto que você apresentou há pouco tempo, que envolvia o conceito de cidadania universal e a criação de aplicativo, enfim, de um programa de engenharia computacional que pudesse viabilizar assim, um processo, né? Então, quer dizer, não tem como falar disso hoje sem falar da questão internet, né, que é materialmente essa condição que nós temos de ligar todo mundo, de conectar todo mundo. Aí vem imediatamente essas estatísticas que dizem quantos por cento tem acesso, quantos por cento não tem acesso, e etc. Né? Isso é uma coisa, né? E outro nível do problema, um nível do problema é esse, né? Se de fato isso está acessível a todo mundo ou não. E pelo que você coloca aí, ainda falta muito para que todo mundo tenha acesso. E outra questão, que eu acho que é muito mais complexa, e tem havido muito trabalho e muito documentário sobre isso, é a questão dos engenheiros de computação, dos criadores de programas, de todo um sistema de manipulação, de controle, de vigilância, né? Que a gente sabe que significa a nossa relação com as redes sociais, com os algoritmos, né? Quer dizer, a gente está achando que está num espaço super protegido, num espaço, assim, tranquilo, né, de ação política, mas, na verdade, a gente está sendo monitorado o tempo todo, né? Quer dizer, para ter acesso a uma rede de computadores, a redes sociais, a gente tem que permitir o acesso de programas, né, enfim, de todo um sistema de vigilância, onde a gente, na verdade, está vivendo num grande panóptico, né, para lembrar aí a biopolítica, né, do Foucault, né? Só um pouquinho, só para complementar esse dado que tu está trazendo agora, é sobre essa porcentagem das pessoas que têm o acesso, ela ainda tem que ser relativizada por conta do tipo de acesso, né? Como o André está falando, né? A questão da vigilância, mas é assim, tem outros dados que falam sobre um número muito grande da população que tem acesso à internet no Brasil, de pessoas que têm acesso apenas via celular e apenas ao WhatsApp ou Facebook, né? Que é quando a pessoa compra o aparelho com o contrato, ela vem direto com aquele acesso e que, na verdade, assim, a gente tem que relativizar o que é acessar a internet. Às vezes significa simplesmente só olhar o WhatsApp, só olhar o Facebook, e aí essa questão que o André está falando, ela se potencializa, né? Nos algoritmos que estão trabalhando com todo esse intuito de manipulação, ele fica ainda mais problemático. Bom, a primeira questão do André foi em relação aos autores que eu me baseio, né? Bem, o Kant é quase que uma obrigação eu ter que me basear em Kant, porque ele foi quem, vamos dizer, estruturou melhor essa ideia do direito cosmopolita, e ele fala do cidadão do mundo, enfim, embora seja ainda seja um autor moderno, né, um filósofo moderno, e que escreveu para a realidade de seu tempo, que também não corresponde mais à realidade atual, ele serve de fundamento para esses conceitos. E o Habermas, toda essa parte do agir político, do agir comunicativo, da teoria do discurso, tudo isso me agrada muito. Só que o Habermas, quando ele escreveu Direito e Democracia, ele escreveu depois da Guerra Fria. Então, a realidade que ele tratou naquela obra foi uma realidade pós-Guerra Fria, queda do Muro de Berlim ali, né? Foi nessa época que ele escreveu. Quando ele retoma o tema, agora nessas obras que eu mencionei, de 2012 e 2016, de novo ele trata dessa perspectiva do direito cosmopolita,
mas ele trata em uma perspectiva puramente eurocentrista, tá? Isso eu vou criticar. Por quê? Porque ele chega a falar que os players são a Europa e os Estados Unidos, e que isso mais ou menos deve ser assim, tá? Então, ele não chega a dizer exatamente dessa forma, mas ele trata dessa forma o tema, tá? Ele diz o seguinte, que é preciso, ele defende, né? Ele diz que a definição kantiana do direito cosmopolita, que previa uma associação de estados que voluntariamente aderem a uma associação e se submetem, então, a essas regras, o Habermas critica, diz que isso não seria suficiente, porque seria meramente uma união moral, né? E aí ele critica, ele propõe que que o direito seja estruturado nos moldes do direito europeu, para sintetizar, né, o pensamento, tá? Em linhas bem grosseiras, assim. Na forma do direito europeu, e chega a definir isso, que quem deve mandar no mundo são realmente esses países que sempre mandaram, tá? Então, a perspectiva do trabalho utilizando esses dois autores, mas numa visão que seja essa do decolonial, né? Não pode ser dessa forma. Eu não posso falar em cidadania universal, em direito cosmopolita, e continuar defendendo que os donos do mundo são aqueles que sempre foram, né? Então, qual é a intenção? É que exista uma estrutura que permita que todos participem e que seja uma obrigação desses que já se apropriaram tanto dos demais, né, das nossas riquezas, já nos exploraram tanto, e nós nunca cobramos nada disso, que se responsabilizem por fornecer essa estrutura, né? O Habermas tem uma passagem, se não me engano, no livro de 2016, que é O Ocidente Dividido, se não me engano é esse o título, ele tem uma passagem que fala que a soberania dos estados tem sido perdida à medida que os bancos e as empresas transnacionais elas têm dominado a política internacional, né, e passam por cima da soberania dos estados. Então, assim, quer dizer, talvez nós já sejamos comandados não por governos, mas por empresas, por bancos. Tá? Então, é uma realidade que nos fragiliza ainda mais, porque é uma realidade em que é o direito, o poder econômico que regula a sociedade, pura e simplesmente. Né? Então, assim, a minha ideia não é dizer o seguinte, não, não é possível que o capitalismo tenha que ser reformulado ou não possa existir mais, enfim, o socialismo, o comunismo, nós tivemos experiências que não deram certo, né? Então, nós precisamos relevar esses assuntos e revisar esses assuntos. Talvez não seja possível dessa forma, né? Mas a ideia é que haja uma contrapartida. Eu posso ter lucro, tá? Se eu sou uma empresa transnacional, eu sou um Google, né? Eu posso ter lucro daquilo do meu trabalho, certo? Da empresa, né? É o lucro empresarial. Ok, mas em contrapartida, eu preciso fazer investimentos que devam ser socializados. Eu acho que essa é uma forma de tentar, vamos dizer, reduzir as desigualdades sociais. Né? Existem soluções, né? Acho que é mais ou menos por aí. Então, esses problemas relativos à internet, a acesso e a forma de acesso, a pandemia veio mostrar que nós estamos sem aulas, né? Desde o início do ano, praticamente. Nenhuma escola pública teve aula até agora, praticamente, né? As que tiveram dependem da internet. Então, nós já vemos várias manifestações na mídia dizendo que o governo, o estado tal, a prefeitura tal, vai começar a oferecer internet grátis para que as crianças possam estudar. Então, se vê que existe uma necessidade, né? Se foi pela pandemia, que pena que foi pela pandemia, né? Mas a tendência é que seja superada essa realidade de que as pessoas que têm acesso, seja pelo celular, e que tenha só acesso à rede social e não à internet para pesquisa, para acompanhamento de aulas, estudos, enfim, né? Então, também o uso da internet seria precário. Mas isso com relação à colocação ali do Windsor, né? E a outra, André, que tu tinha falado, a do meio ali, o que era mesmo? Era
Da escolha dos autores, eu estou com o micro... Sim. Sobre a nossa submissão aos algoritmos, né? Toda uma sobre manipulação, né? engenharia de controle de nossas ações, né? Que torna essa, vamos dizer assim, esse otimismo aí que a gente tem com a politização pelas redes extremamente questionável, né? Então a gente tem os grandes exemplos que foram recentemente o Brasil, né? Eu vi um comentário há pouco tempo que o Bolsonaro, um professor lá de Belo Horizonte que trabalha essas questões de mundo digital, enfim, né? De rede social, ele sugere que o Bolsonaro é o primeiro presidente digital da história, né? E, né, praticamente o Bolsonaro, quer dizer, ele não precisou fazer debate, quer dizer, uma série de prerrogativas que a gente tinha para o candidato se tornar viável e elegível, ele simplesmente, com o ocorrido lá com a eleição de Bolsonaro em 2018, simplesmente ele superou todas essas condições, né? Ele simplesmente não precisou debater as suas ideias, né? Aí teve aquela história da facada, que a gente nunca vai saber se foi verdade ou mentira, mas que, em todo caso, beneficiou bastante ele pelo fato de que ele teve essa desculpa de não precisar participar de debate, enfim, né? Então, toda a manipulação que a gente sabe que houve aqui no Brasil, através da plataforma WhatsApp, né? Com aquela proliferação de fake news, enfim, né, e manipulação. Na eleição do Trump, com o Twitter, no Brexit, né, na Inglaterra, houve também manipulação, e também já na eleição do Obama com o Facebook, né? E aí a gente tem acompanhado, não sei se vocês acompanham, mas eu vi alguns programas, alguns documentários, e ontem eu recebi a notícia de mais um que foi lançado no Netflix, que parece bem interessante. Eu vi agora há pouco o trailer, que é o Dilema das Redes Sociais, né? A mesma temática. E tem outro que é Privacidade Hackeada, né? Onde aparece um cara lá nos Estados Unidos que move um processo contra a Cambridge Analytica, e aí começa a aparecer os engenheiros, todo mundo que estava até então por trás disso aí. Então, quer dizer, são pequenas salas de empresas de softwares, né, onde tem meia dúzia de engenheiros trabalhando, ganhando bons salários e trabalhando para ter acesso à caixa de mensagens e ao perfil de massas e massas assim de pessoas, né, em vários países, nos países onde se vai decidir uma eleição. Então, do ponto de vista macro, assim, né, de grandes exemplos, a gente tem aí nesses exemplos assim um indicativo da força que significa isso, né? Quer dizer, do modo como o nosso condicionamento digital tem fragilizado assim bastante assim, né, a perspectiva de nossa autonomia política, de nossa liberdade, de nosso poder de decisão, né? Ou seja, todas essas condições que tanto Kant quanto Habermas pressupõem como necessárias, né, como assim imprescindíveis para a ideia de um cosmopolitismo, para a ideia de uma cidadania, né, universal. Eu quero só lembrar que esse é um problema que não tem como você não enfrentar, entende? Mesmo que você não tenha assim resposta para isso, mas o seu trabalho ele vai ter que abordar isso aí, né? Existe isso, né? Existe isso, né? Como a gente tornar esse campo de relação social que a gente tem preferido, né? Tem se tornado assim preferencial, né? O encontro através de lives, enfim, de telas, de redes de computadores, um espaço onde a gente ainda tenha a, né, a impressão de que a gente decide, de que a gente tem autonomia, de que a gente tem liberdade, né?
Quer dizer, todos esses conceitos me parece que estão, assim, periclitantes, vamos dizer assim, né? Mais ou menos por aí, Liane. Só para botar um pouco mais de pimenta na... Eu acho que esse ponto é o mais difícil, porque o que Habermas fala na necessidade de haver uma opinião pública global, né? Ele fala nisso. E quando ele trata lá da teoria do discurso, ele fala também nas condições do discurso. Então, assim, é muito difícil defender que haja as condições que seriam, eu não vou lembrar agora, são 4, mas é a neutralidade, em síntese, a mais importante é que não haja manipulação, né? Que não haja. Então, justamente, né, sendo essa uma das necessidades para que haja um discurso sério, né? Então, nós utilizando a rede social ou a internet para participar e agir politicamente, né? É preciso criar mecanismos que daí não seria, vamos dizer, atribuição nem minha, nem da filosofia, nem da área de humanas, mas seria justamente da área técnica, das engenharias, da tecnologia da informação, de criar um sistema em que as pessoas, cada uma, eu imagino pelo menos assim, que as pessoas tenham as suas assinaturas digitais, que possam autenticar as suas participações, né, através dessa forma, em um ambiente criado especialmente para as discussões políticas que interessam a esses temas, colocando participantes desse discurso com posições, pessoas que sejam especialistas para tratar desses assuntos, que tenham posições diversas, preferencialmente, né, para trazer argumentos prós e contras, e argumentos fortes, baseados em dados científicos, enfim, né, dependendo do assunto, ilustrando, inclusive, nós temos possibilidade tecnológica também para fazer isso, né, não para convencer. Teu áudio. Tu fechou teu áudio. Liane. Agora, né, não para na tentativa de convencer a todo custo, mas sim de trazer argumentos para que as pessoas possam discutir aqueles assuntos e se posicionar, né? Então, criar um ambiente especial justamente para isso. Claro que é impossível proteger um ambiente de qualquer ataque, mas também é muito difícil abrir um ambiente desses para que todos participem e, ao mesmo tempo, vamos dizer, disseminar fake news que possam atingir a todos, né? É muito mais difícil. Eu disseminar fake news para pessoas de uma determinada comunidade aqui dentro do Brasil, sei lá, da igreja, né? Pessoas que se interessam pelo armamento, né? São grupos pequenos. Eu vejo que os grupos pequenos são mais influenciáveis por essas notícias. Não adianta eu ler uma notícia, a Terra é plana, enfim, né? Quer dizer, são coisas que não vão convencer, né? Até porque nós temos uma realidade muito diversa, uma realidade de pessoas também com formações diferentes. Então, assim, eu acho muito mais difícil criar fake news globais, né? Eu acho muito mais fácil criar fake news locais. Locais, regionais. Mas globais, eu acho que é bem difícil, né? Mas também tomar posicionamento sobre temas também exige uma possibilidade de que a pessoa consiga entender o que está sendo discutido, né? Então, você quer dizer, então, só para não perder o fio, que uma discussão realmente global, assim, planetária, ela seria uma discussão num patamar assim diferente, pós fake news. Essa é a sua aposta. Se dá para definir dessa forma, mas Então, eu entendo que esse nível, né, de fake news que hoje a gente tem não se sustenta, porque globalmente não é possível disseminar uma inverdade, né, ou disseminar fatos que não são verificáveis na prática.
pelo fato que você vai ter uma multiplicidade muito maior de inteligências, de culturas, enfim, de perspectivas. Mas olha só, deixa eu me meter nessa conversa, assim. Muito legal te ouvir. Acho que tem vários caminhos que tu entra, assim, que são muito difíceis de, enfim, de sair, assim, bretes, assim, né, que eu acho que são difíceis, né, mas eu fico pensando um pouco, assim, por exemplo, várias coisas. Vou começar com essa última que vocês estão comentando sobre essas fake news gerais, né, globais, né. Então, se a gente pensar que o discurso científico nos convence, nos convence globalmente, né? Então, eu vou dar um exemplo, por exemplo, assim, um exemplo para a gente pensar, por exemplo, assim, a medicalização, né? A fabricação de substâncias que vão agir no nosso corpo para o que se convencionou chamar de doenças que a gente acredita que existem e que a gente acredita que a gente precisa dessas medicações e que a gente sabe, ao mesmo tempo, nos últimos anos, assim, há uma crítica severa à produção dessas substâncias, à riqueza dos laboratórios que produzem isso, o interesse político que tem nisso, para ficar só em alguns elementos, né? Então, assim, mas ainda assim, é uma fake, a gente poderia dizer que isso é uma fake news global, porque é difícil dizer assim, por exemplo, para uma pessoa que, sei lá, tem um sofrimento psíquico tal, vou dar um exemplo desse campo, que tem um remédio específico para ela, que o laboratório diz, que o psiquiatra diz, que as revistas científicas dizem que, não, espera, talvez não, ou esse remédio não vai exatamente fazer o que ele está prometendo, ao contrário, ele pode causar danos terríveis. A tua voz, essa voz é absolutamente solitária, né? Então, existe, eu acho, o que eu quero dizer com esse exemplo, que a gente poderia dizer que esse conjunto de verdades, né, pensando, articulando um pouco com Foucault, a ideia de os saberes que a gente está consumindo estão assim, inseparáveis de poderes, e por isso a gente crê a gente crê em determinados regimes de verdades, né? E talvez alguns regimes de verdade sejam nossas fake news globais, né? Pensando assim, nesse modo, né? Então, acho que tem isso aí um ponto, né? Outro ponto que eu fiquei pensando assim, que talvez eu até queria te dizer assim, como uma imagem, muito mais do que talvez palavras teóricas, assim, que me pareceu, né? Como se fosse assim, tu tá incomodada com uma grande festa, como se fosse assim, uma grande festa acontecendo, né? Com um grupo privilegiado de pessoas, né? E tu quer entrar nessa festa, tu quer que mais gente entre nessa festa, mas de alguma maneira me parece que tu quer que entre nessa festa de um jeito comportado, sabe? Como se essa história do consenso, essa história, assim, os referenciais, né? Assim, tanto Kant quanto Habermas, assim, como se as soluções que tu busca ainda fizesse parte desse mesmo conjunto de coisas que tu está criticando, entende? Como se, um pouco assim, essa festa, olha só, gente, essa festa tem que ser para mais pessoas, mas vamos mudar as regras dessa festa. É como se tu quisesse assim, ser bem comportada e fosse vestida do jeito que eles exigem. Eu estou querendo que tu vá bagunçar a festa, eu quero que tu acabe com a festa deles, com a festa, entende? Assim, e talvez para isso, para torcer esse conceito de política que tu te incomoda, eu fico pensando, será que não seria necessário a gente buscar, assim, outros elementos que bagunçassem a festa, ao invés de a gente querer deixar que a festa aconteça e a gente participe educadamente? Não sei se essa imagem é uma imagem que me sugeriu te ouvindo, assim, né? Só para ajudar a pensar. Mas muito obrigada. É Ana teu nome, né? Não. Isso. Oi, Ana, muito obrigada mesmo, adorei. Realmente, a ideia é comportada, né? A minha ideia é de mudar, permitindo uma democracia direta, né? Então, é uma forma de participar
usando as regras, entrando nas regras do jogo, né? Sem revoluções, sem nada. Acho que é uma forma de mudar praticável, porque nós não fomos capazes até o momento, né? Vamos pensar no nosso país, né? Desde os primórdios, né? Vamos dizer, são 500 anos que a gente não consegue modificar esse estado de coisas. Nós somos explorados, nós não conseguimmas nos unir. Mundialmente, a população que não tem acesso tanto à parte econômica, quanto educacional, quanto, enfim, né? É muito maior em número, em quantidade, e não é capaz de se organizar, né? Então, eu vejo como, vamos dizer, pelo menos dessa forma organizada, vejo uma possibilidade de mudança política. Vejo assim, porque nós não vamos pegar, nós não temos armas para pegar, né? Nós não. Os índios, basta ver a situação dos índios, né? O que está acontecendo agora? Os índios, eles estão se organizando para fazer uma turnê agora, não sei como é que isso vai ocorrer, para mostrar, os nossos índios aqui, né, brasileiros, para mostrar o descaso e até, não só o descaso, mas o ataque do governo com relação às comunidades indígenas, né? Então, enfim, a gente conhece a situação, né, porque a gente também lê a esse respeito, mas nós somos, em grande número, mas nós somos esses índios, nós temos enorme dificuldade para participar da política, né, e acho que a forma, talvez depois a gente possa bagunçar, mas a forma de entrar no jogo, de participar, de conseguir modificar as coisas, tem que ser, eu defendo assim, de uma forma organizada, porque não adianta mais guerra, eu acho que é o pior, né, que a gente poderia optar. E a gente sabe... eu nem digo nesse sentido assim da guerra, sabe, do assim, outro modelo, né? Um outro modelo. Eu penso assim, talvez, assim, inclusive em outros conceitos, talvez, assim, que de alguma maneira perturbassem o funcionamento de uma lógica, entende? Como se a gente pudesse usar algumas ferramentas que atrapalhassem, assim. Eu fico pensando assim, no próprio direito, que é a tua área, né? Assim, e que eu não entendo, e que tu vai ter muito mais propriedade para falar disso, mas assim, o quanto que talvez assim o direito precisa ser torcido, né? Como se ele assim isso que eu estou chamando de bom comportamento, é como se as regras são essas, a gente tem que fazer algo dentro da lei, vamos pensar assim, para ir rápido, né? Então, mas como que a gente torce a lei, né? E não a lei é torcida o tempo inteiro, mas a favor de uma minoria, né? Então, assim, como que a gente torce ela, então, ao contrário, né? Como que a gente faria para fazer... É isso que seria o bagunçar, é usar algo que não pertence a essa lógica, que numa face pertence para que a gente possa ser reconhecido, e noutra não, sabe? Porque parece que assim, buscar esse discurso onde todo mundo vai... Quer dizer, parece que a gente parte do princípio que está todo mundo, de certa maneira, partindo do mesmo lugar, nas mesmas condições. Parece que não tem atrito, tu entende? Dá uma sensação, talvez tu tenha outras coisas aí que tu está estudando, né, que tu vai dizer, mas assim, dá uma sensação de que não, como se tivesse está tudo no lugar, agora a gente vai fazer isso, mas está tudo no lugar. Não está nada no lugar, quer dizer, duas pessoas falando já é um monte de atrito, é um monte de coisas, é um monte de diferenças ali, né? Então, é por aí, entende? Não, é perfeito, teria que descobrir uma outra lógica, talvez, não sei. Mas eu fico imaginando assim, né? Se a gente consegue estabelecer um diálogo dentro da nossa casa para resolver os problemas, já é um grande passo, né? Já é difícil, né? Então, se a gente consegue isso dentro, sem
o atrito, né? Porque o que acontece numa discussão dentro de casa, né? O que ela cai aonde? Se é uma discussão que não chega, ou que chega a um fim, em que não há consenso, uma delas vai embora e acaba o jogo, né? Então, assim, é de pensar numa estratégia. Eu vou ficar pensando nessa tua ideia, mas eu não sei como imaginar algo que seja assim, que rompa, né? Com essa. Eu vou ficar pensando sobre isso. Sim, não, eu Muito estou legal. falando, não pensa que eu tenha a resposta, né? Não, Também. não, claro. Mas, assim, vou me aquietar depois disso que eu vou falar, né? Mas, assim, pensando nesse exemplo, assim, dentro da casa, né? Quer dizer, eu não sei se tem consenso, sabe? Eu acho que tem questões que não tem consenso, e nem por isso é problemático, porque o consenso, assim, quer dizer, pode ser que a tensão sempre exista, e seja isso, talvez, que faça a gente avançar nas relações, né? Quer dizer, mas não tensões que necessariamente precisam ser resolvidas, mas tensões que, sei lá, tem determinadas tensões que podem sempre existir e que, se elas deixarem de existir, se elas entrarem num consenso, provavelmente alguém está neutralizando a sua força, alguém está dizendo, tá bem, eu me recolho, a minha força em prol da harmonia da casa. Acho que isso não é legal, né? Assim, enfim, só para sugerir uma outra imagem, assim, desse não consensual, né? Que pode ser interessante, né? Uhum. Mas tá. Não, é perfeito. É que a dimensão das discussões que vão ser colocadas aqui, né? Elas vão ficar restritas a esses temas de interesse global, temas que são possíveis de decidir, né? Não, a ideia, um problema vai ser como definir se esse é um tema de interesse global ou não, né? Já é um ponto difícil, né? Mas, assim, são temas sobre os quais é possível deliberar. O próprio Habermas, aí eu acho que é no Direito e Democracia, se não me engano, ele fala o seguinte também, que sobre discussões éticas, não é possível resolver através de um discurso que tenha um modo binário de se resolver, né? Então, aqueles temas que a gente conhece, que são praticamente indissolúveis, vamos dizer assim, porque existe argumento para todos os lados. O aborto, né, o exemplo típico, né? Ah, mas é a vida, o direito à vida, o direito ao corpo. Existe argumento para todos os lados, né? Claro, eu não estou falando de discurso de ódio, enfim, não vou entrar nisso aí, mas esses temas que são éticos, essencialmente éticos, muito provavelmente não vão entrar nas discussões que se pretende solucionar através do direito cosmopolita, né? Mas são assuntos mais práticos, assim, mas assuntos que definem o nosso futuro, o futuro mais baseado no planeta, no homem, nos animais, né? O Pantanal está queimando, a Amazônia está queimando, e a gente vê essas notícias e não está fazendo nada, né? Então, assim, esse tipo de assunto eu entendo que deveria entrar nessa pauta, né? Então, não seria o fato de ter que se anular, enfim, até porque as coisas vão se modificando, a própria ciência vai se modificando, né? A questão do remédio, que tu falaste no começo, né? Se acreditou por um tempo que esse remédio fosse a solução para esse tipo de doença, depois se verificou que não é assim, né? Que esse remédio não é o indicado, enfim, que ele causa mais problemas. Então, se existe um progresso na ciência, também existe um progresso, pelo menos se espera que seja assim, nas decisões políticas também, né? Pelo menos o que eu sempre penso é que a gente tenta não decidir pelo errado, né? A gente tenta sempre tomar uma postura do que seja certo. Se é necessário, às vezes, se anular e aceitar a posição, então, da maioria, ok, né? Mas também é um argumento, o fato de participar da decisão também é um argumento para que se exija o cumprimento disso, né? Esse também é o outro lado do jogo, que também não deixa de ser importante, né? E também é essencial aqui. Mas
Mas realmente, né? Essas decisões, elas são difíceis, porque apesar de não serem discussões tipicamente éticas, elas são discussões que envolvem a economia, né? Envolve o capitalismo, envolve o liberalismo, né? Essas discussões, né? Então, são discussões pesadas, porque mexem com interesses de empresas, né? Que mandam mais até do que os estados, seus próprios estados, muitas vezes, né? Então, são decisões que possíveis de ser tomadas, assim, né? Pelo menos com mais facilidade. O Samuel, tudo bom, Samuel? Tu tava com uma luz assim que eu não conseguia enxergar o teu rosto. E agora tu veio assim mais, né? É o Samuel, rapaz. Ele foi meu aluno há muitos anos atrás. Que prazer te encontrar aí, querido. Tu não quer tentar falar a tua questão que tu escreveu no... Tá muito ruim aí o som? Ele disse que tem reforma na casa dele, e aí ele colocou aqui no chat. Lembrar do filme Truman Life Show e Laranja Mecânica, que trazem perspectivas de alienação e mudança, sempre através de quebra de paradigma, ou seja, revolução. O Samuel está sugerindo, digamos assim, medidas mais enérgicas. O que tu acha, Liane? Eu acho que nós temos. Eu sigo o caminho do direito, né? Mas acho que as coisas que as Ainda mais que revoluções. ela tá na Áustria, numa cidade bem tranquila, Bem bem pacata. pacata, né? Mas assim, ó, tem um detalhe: as pessoas não aceitam qualquer coisa aqui, não. A impressão que eu tenho é a seguinte, que é uma das formas que a gente tem, que a gente aceita muito, né? Nós aceitamos esse paternalismo, né? Nós que somos de uma história colonial, né? Nós aceitamos o que vem de cima, né? Essa soberania que vem de cima e nos empurra, né? Então, nós somos acostumados a isso, é quase da nossa, vamos dizer, está quase no nosso DNA isso aí, né? Então, assim, a gente, é muito difícil a gente se organizar e conseguir modificar as coisas de forma mais enérgica, né? Como tu está sugerindo fazer. Mas não é impossível, né? Essa forma de participação política, ela vai permitir, talvez, num futuro, que as pessoas tomem posições que possam até quebrar realmente de forma revolucionária determinados paradigmas, porque isso vai permitir que elas discutam sobre determinados assuntos, que elas tenham um consenso, que a democracia direta funcione. Isso nunca ocorreu. Se democracia direta for possível, para mim, isso já é uma revolução, né? Então, assim, a participação política, ela vai permitir essa interação. E aí, sim, a possibilidade de se organizar. Né? Quem sabe a gente não vira o jogo? Eu não sei. Mas é possível. Esse tema que o Samuel traz aí de revolução, né, de mudanças, as mudanças de paradigma no sentido de revolução, tem voltado com bastante força, assim, né, nos debates, né, que a gente tem acompanhado, porque a gente está novamente experimentando situações extremas, assim, né? E aí é inevitável, né? Quando você tem um governo como esse, declaradamente racista, misógino, né? Como é o governo Bolsonaro, e tomando medidas práticas assim tão evidentemente necropolíticas, né? Tão mortíferas, tão genocidas, né? Então, quer dizer, ele está para ser julgado, né? Num tribunal Não. internacional, não está? Já foi arquivado o pedido. Já foi arquivado, pois é. Mas, enfim, pelo menos que absurdo, eu não sabia disso aí. Pelo menos assim, há esse movimento, né? Há esse movimento, quer dizer, é uma coisa tão absurda, né? O que a gente tem sofrido, né? Sobre esse governo, os norte-americanos a mesma coisa, que a gente realmente pensa nisso, né? Puxa vida, mas será que a gente vai ficar nessa passividade, né? O nosso condicionamento político, além de ser assim extremamente
conformado com estruturas assim, sabe, quase neutras, assim, né? Quer dizer, cidadania para a gente praticamente significa quando a pessoa sabe articular o que é esse conceito, o direito de votar, né? De 4 em 4 anos, né? A cada vez que tem um pleito, a gente vai lá na urna, digita um número e escolhe um representante político que então vai se ocupar de política, né? Então, quer dizer, é um paradigma que a gente ainda reproduz, separa demais assim a política da nossa vida, né? É como se a política não tivesse, é como se eu tivesse assim alguma razão em dizer, eu não gosto de política, eu não vou discutir política, mas não tem saída, né? Quer dizer, você desde que nasceu está envolvido com política, quer você queira, quer não, né? Então é muito melhor que a gente compreenda isso e que a gente passe a ter uma pegada assim mais ativa, né? E que finalmente passe a perceber que discussão política, envolvimento com política ou cidadania, né? Não deve ser ou não deveria ser apenas o direito de votar, né? De escolher candidatos. A gente já sabe, né? Já está experimentando isso há muito tempo, não é de hoje, os limites da democracia representativa, enfim, né? Então, assim, eu acho que o teu trabalho ele é muito interessante por trazer essa discussão, né? O que significaria, né, uma nova politização, né? Agora, tomando em consideração uma perspectiva universalista, né? Cosmopolita. Não gosto muito de universalista, mas cosmopolita, sim, né? A ideia de que a gente vive num mundo comum, né? No mesmo lugar, né? Num planeta, e a partir de toda essa temática ambiental, cada vez mais com essa consciência de que a minha ação interfere na ação, enfim, na vida de quem está lá do outro lado do oceano, enfim, né? Quer dizer, a nossa vida está mais do que nunca conectada, né? Então parece que é urgente que a gente tenha aí que a gente precise mover um novo processo de politização e que aí eu vou voltar um pouco o tema da minha fala, né, da primeira fala desse encontro aqui, que é o tema da violência, né, já que o Samuel trouxe aí a ideia de revolução, que é inevitável, né, a ideia de violência, mas não de violência no sentido estrito senso, né, de você pegar uma arma e matar e fazer assim guerrilha, enfim, sequestrar, matar pessoas, etc. Né? É claro que a gente tem uma grande tentação, né, com certas figuras, né, que a gente gostaria que desaparecesse, mas eu fico pensando que é uma coisa que, que é tão desgastante, né, e que ninguém está disposto a fazer isso, né? Quer dizer, por enquanto a gente ainda acha que não vale a pena fazer isso, né? Então vamos pensar em termos assim estratégicos. Será que vale a pena? Acho que não vale a pena, né? Mas, né, não pensando a violência em termos estritos, em estrito senso, né? Mas em termos assim de uma saída da passividade, entende? Sair da passividade não precisa ser necessariamente para pegar uma arma e ir para a guerra, né? O que seria, pensando aqui com vocês, uma nova politização, algo que fosse capaz de mover novamente as pessoas em prol de uma coletividade, de um sentimento, né, comunitário, né, que a gente saísse desse individualismo conformista, né, e bastante assim confortável, né, enfim, que a gente tem, né, e que é fruto do liberalismo. Então a gente está a nossa vida completamente assim condicionada pelas benesses do liberalismo econômico, né? Como a gente recuperar um fôlego de politização e aí nesse sentido trazer todo esse tema que o Fanon apresenta lá, só que dentro de um contexto de revolução mesmo, né, estrito senso, mas que no caso do comentário que eu fiz do Glauber Rocha, do Cinema Novo,
seria propor pelo âmbito da cultura, entende? Né? No caso do Glauber, é por engajamento, por uma intervenção cultural, né? Que tirasse a gente dessa letargia, dessa passividade, dessa situação que a gente vê, como você narrou aí, né? Os índios morrendo, todo mundo sendo morto, enfim, o Brasil batendo aí quase 140 mil mortos, né? Em terceiro lugar no ranking aí da Covid. E a gente acompanha essas notícias como se fosse qualquer coisa, assim, né? A gente simplesmente vai seguindo, né? Tem isso agora, mas daqui a pouco é outra coisa, né? Novamente, discutindo política, fazendo lives e escrevendo teses, enfim, estudando, lendo autores, mas até que ponto a gente não está ainda muito alienado, né, da política, né? Quer dizer, a política está acontecendo e ali a nossa vida aparentemente está em outro lado, mas na verdade não, né? Porque a gente, na verdade, nunca está separado, né? Só que o modo como a gente leva isso, né, ainda está muito conformista, muito passivo, muito devagar, né, muito fragmentado, né? Aí toda a questão desse isolamento, né? Ontem, na aula do mestrado, a gente falava sobre isso, né? A crítica do identitarismo, né? Como até essa questão da rede social tem levado a gente, tem arrastado a gente para dentro de bolhas de discussão, né? Estamos aqui nós 6, né? Nós 7 comigo, numa pequena bolha, né? E por mais que tivesse, vamos supor, 100 pessoas aqui, seria uma bolha de pessoas, né? Contanto que não fossem os robôs fascistas, uma pequena bolha, né? E até esse ataque dos robôs na semana passada demonstrou mais uma vez isso, né? Porque você é obrigado, para permitir minimamente o diálogo, né? Uma conversa efetiva, assim, uma conversa assim, minimamente consequente, né? Você tem que botar para fora as pessoas que você não conhece, né? Então é um espaço completamente minado esse, né? O da rede social, né? E aí mais, né? Novamente esse desafio aí para o teu trabalho, né, Liane? Enfim, só tentando esticar um pouco mais essa conversa aqui. Mas, Samuel, claro, defendendo a minha ideia aqui da minha tese, né? Como o que eu estou sugerindo é uma participação não obrigatória, mas a possibilidade de participar das discussões, fica ruim se, por exemplo, os Estados Unidos lá tem uma participação da maioria da população, na Europa lá o pessoal participando bastante, aqui no Brasil ninguém participando, pouca gente, fica ruim, né? Então, assim, essa própria... até isso seria um estímulo para participar, né? Seria um estímulo para que as pessoas saiam da passividade, para que tenha representação, né, nas decisões. Então, isso aí, para mim, é um grande estímulo para o agir político também, né? Que não deixa de ser uma mudança de postura, né? Não chega a ser uma revolução, mas talvez seja bem importante, se for praticável. Muito bom. Que legal, Samuel, te ver aí. Quando o Breno falou, eu não liguei. Eu lembrava que o teu nome era Samuel Oliveira, mas não, né? Faz tempo que a gente não se encontra, né? Tu desapareceu e de repente apareceu aí de novo. Que bacana. Mas que bom, Liane. Tá muito bacana, tá muito, né? Tem bastante questões aí, né? Tem muita água para Tem mais rolar. questões do que respostas. Mais perguntas que respostas, é. Mas é isso, né? Quem mandou vir para a filosofia? A filosofia não é um lugar onde a gente responde, é um lugar onde a gente pergunta. Aprende a fazer boas perguntas, né? E de preferência tão boas que a gente não sabe responder. É. Aí elas viram questões, né? É.
não simplesmente problemas, né? Mas que Mas assim, bacana. para Sim, mim é ótimo, né? O que vocês falaram, para mim ajuda realmente a pesquisa, né? Porque eu estou bem incipiente ainda no meu tema aqui, mas ajuda muito. Então, muito obrigada. legal. E aí nessa temporada tu vais ter oportunidade assim de acesso, né, a bibliotecas, enfim, a todo um circuito diferente, né? E Vamos ver até o que se mostra aqui. Eu estou bem curiosa para ver o que tem sobre os nossos autores, se eles estão bem representados aí, o que tem de autor brasileiro, né? O que tem de sul-americano, os africanos que a gente teve acesso, enfim. Vamos ver como é que eles estão representados aí. exatamente, eu estou bastante curioso para saber como é que está sendo isso na Europa atualmente, né? Porque essa discussão, pelo que eu tenho, pelo menos do ponto de vista aqui do Brasil, tem sido bastante importante, né? Assim, não tem como a gente fugir desse tema. E até nos Estados Unidos também, né? Tenho lido alguns autores norte-americanos que, assim, estão mostrando como que esse debate tá parecido o debate, né? A questão antirracial, pós-colonial, né? Então, vamos ver na Europa, né? Acho que na França tem bastante coisa, mas não sei como é que está na Áustria, na Alemanha. E vai ser uma excelente oportunidade para tu verificar isso aí para a gente, trazer, né? Fazer essa ponte aí, né? Para enriquecer, né? Nossas pesquisas, né? Nossos circuitos. Muito bom, muito bacana. Adorei. É isso, gente. Eu estou satisfeito. Não sei se Pedro, Pauline, Guto e Ana querem fazer, e Samuel, mais alguma questão? O meu, eu até acho que agora o microfone foi, né? Eu tô Tá aqui ótimo. quietinho, tô escondido aqui. Mas é porque eu vou muito em linha dessa questão da quebra do paradigma, né? Minha formação, ela é... no início eu tive uma aproximação grande com a diplomacia, né? Aquela diplomacia bem clássica. Fazia até simulação de comitê da ONU. Foi quando eu comecei a entender melhor as instituições no âmbito global, né? E acabei indo para a linha da economia. Eu sou economista. Então, minha abordagem, ela trabalha um pouco nas limitações práticas, né? Que às vezes a discussão, eu concordo com o que a Eliane está pontuando, né? Da gente ter a necessidade de fazer esse processo de inclusão e fazer um debate global mesmo. E aí o direito trabalhar fazendo a instituição desse processo. Só que aí eu caio no dilema do... Até anotei aqui, deixa eu só ver aqui. No dilema da coerção, né, que eu acho muito difícil de ser feito, né, como o modelo, a forma que está estruturada, ela impõe limites na própria coerção, né, então as forças, aqui, né, eu esqueci o nome das duas outras, a Ana, se não me engano, Ana. isso. Ela estava pontuando, né, que tem os conflitos, os atritos, né, que são naturais das correlações de força. Então, eu vejo muito dentro da economia política internacional esses atritos muito explícitos, né? Então, aí eu já sigo a linha do Samuel também, tem um momento daquela inflexão que vai ser feito, ser necessário, né? Não que a gente não tente trabalhar dentro de um aspecto institucionalizado e encaminhar nesse sentido, mas ele acaba sendo um paradoxo por si só, né? Então, um contrassenso. E aí é quando eu paro, eu dou entro no mundo da filosofia de cabeça mesmo, né? Porque aí entram mais questões, mais dúvidas, né, do que afirmações. Só eu tô aqui, tô ouvindo, tô quietinho aqui, mas tô Você está falando de onde, Pedro? Eu daqui de Caxias mesmo, só que eu não estou em casa, eu estou num outro computador. Hoje eu fazendo um job, né? Daqueles. Mas o seu sotaque é do Rio.
Sim, sim, eu sou natural do Rio, fiz economia na FRJ, e aí meu pai é daqui de Caxias, e eu já estou morando aqui há um tempo, já estou bem caxiense. O sotaque que não vai embora, né? E não tem muito para onde E correr. você tá, pelo que eu vi ali na foto de perfil, tá candidato a vereador, é isso? Sim, estou candidato a vereador pelo PCdoB, né? Tentando fazer Eu tentei fazer a construção de um mandato coletivo, e aí acho que a pandemia ela deu uma alterada no cenário político e eu me vi pela necessidade de seguir adiante, né? De botar umas temáticas que não são postas no meio, né? Então, meu trabalho por enquanto eu ainda estou pré-candidato, mas na minha candidatura a proposta é exatamente essa, fazer uma abordagem mais de temáticas que não entram na roda. E você vai ter a experiência de uma campanha totalmente digitalizada, né? Totalmente. O meu, na verdade, eu vejo até pelo contrário. A minha candidatura só se tornou possível exatamente por conta desse espaço, né? Ah, Eu, é. eu tenho uma proximidade grande, né, com vários núcleos aqui de Caxias, só que o ambiente político ele ainda inibe, né? E aí a gente pode até trazer a coisa da linha que a Eliane estava pontuando, né? A gente quer sempre incluir mais, mas às vezes as limitações elas se impõem, né? Então, aí no ambiente político ele é um exemplo maior disso. Então, quando houve essas restrições de contato físico, os espaços políticos eles acabaram sendo inibidos, espaços fisicamente, né? Então, eu entrei de cabeça no mundo digital. Eu falei, não, dá para jogar com os algoritmos. A gente precisa entender os algoritmos, né, jogar com eles a favor. E aí minha candidatura é essencialmente nisso, né? É onde eu acho que dá para construir algo, porque realmente daqui para frente vai ficar muito difícil para muita gente. Então, quem pode vai trabalhando da forma que dá, né? Então, como eu estou Que bacana, podendo. que bacana esse teu depoimento, porque a nossa live aqui, o nosso encontro, ele é um encontro de acadêmicos, né? De gente que está na universidade fazendo mestrado, doutorado, ou de professores, né? Que já passaram, enfim gente do mundo assim da pesquisa acadêmica. E você traz uma experiência prática, né? De tudo isso que a gente discute, levanta problemas, e aí está a experiência né, várias questões aí que a Liane colocou, né? O Eu Pedro até, é de uma geração, né, jovem aí que está entrando nesse mundo. Tem que saber lidar com os algoritmos. Eu gostei disso que você falou. até puxando um pouco da terminologia da cosmopolita, né? Eu queria ver se a Liane tinha uma percepção assim que eu vejo um pouco dos regionalismos, né? Existe o cosmopolita global, né? Mas eu entendo também que existem os cosmopolitas regionais, né? Quase como os centros de atração de um cosmos que se torna aí no viés econômico, né? Por exemplo, a região serrana aqui, Caxias é o centro do cosmopolita da Serra, né? E assim, percepções, né, que eu tenho. E aí eu entendo também que o direito internacional ele já entra em outros dilemas, né, que é a discussão do Estado Nacional e tudo mais. Só que, não sei, só joguei assim, por alto, né. Vá, Pedro, eu te desejo toda a sorte. Tomara que tu consiga mudar alguma coisa. Eu, quando eu vim da Áustria em 2007 para o Brasil, eu me candidatei a vereadora em Porto Alegre pelo Partido Verde. Olha só, não sabia desse detalhe. Ah, não? Não. Eu quero participar de qualquer jeito, já que não deu como vereadora em 2008, eu quero, então, internacional o negócio. Mas olha só, eu vim cheia de ideia, assim, sabe? Eu era já do Partido Verde aqui da Áustria, e quando eu voltei para Porto Alegre, eu entrei no Partido Verde, e aí me candidatei, assim, eu tinha a proposta, sabe? Eu tinha, assim, em itens, né? O que eu pensava em fazer, e tudo voltado, assim, para energia, problemas de energia, sabe? Tudo sustentável e tal, cheia de ideia bonitinha. Eu era a única, eu acho, que tinha proposta, assim, dos candidatos da época. Mas, para mim, foi, na época mesmo, um banho de água fria, sabe?
porque eu fui criada assim com essa ideia do, bom, se tu quer mudar alguma coisa, começa por ti, né? Então, essa foi a minha educação, assim. E aí eu achei, não, é o momento, eu vou fazer isso. Claro, eu fiz bastante voto, até se for considerar o fato de ser uma estranha, eu estava quase 10 anos fora do Brasil, né? Foi bem legal a experiência, assim, mas realmente eu me dei conta que naquela época era meio que o ideal era manter o status quo, sabe? E noto que agora, em função da internet, esse pessoal antigo tem dificuldade de conseguir lidar. Então, eu acho que isso aí, para o pessoal jovem aí que está acostumado com a tecnologia, nossa, tá lá na frente, né? É uma vantagem assim que é insuperável. A facilidade de poder criar esses grupos, né? De se inserir em rodas de discussão e tal. Tudo isso lá em 2008 não tinha como pensar, né? Não era. Tinha já internet e tal, mas não tinha como pensar essa forma de fazer política, né? Então, assim, acho que tu já pegou uma fase totalmente diferente da que eu peguei lá, e acho que é possível, sim, é possível mudar, mas tem que mobilizar as pessoas, sabe? Eu acho que é por aí. No fundo, meu trabalho não é, a minha tese não é nada mais do que tentar mobilizar as pessoas, fazer com que saia de casa, né? Não precisa nem sair de casa, mas que haja, né? Motivar esse agir político, assim. E não ficar aguentando mais decisões que vêm de cima, que a gente não concorda e que a gente simplesmente tem que ficar aceitando porque não tem outra saída, né? Então, a única seria a desobediência civil aí, né? Mas enfim, aí que tá, né? Ou a gente aceita e tenta ir por um rumo, ou então a gente arrebenta com as estruturas que estão aí, né? Mas acho que o teu caminho aí bem firme. Quer falar, Samuel? Não. Deixa eu só aproveitar, então, que o Pedro colocou essa questão aí, né, da experiência dele e também a Liane. Como que é, Pedro, assim, para ti essa... Porque, assim, do meu ponto de vista, assim, acho que o candidato no Brasil de 2020, né, para vereador e prefeitura, ele vai ter esse grande desafio, quer dizer, né, vai ter que fazer campanha totalmente de forma virtual, né, em salas virtuais, mas, então, assim, o desafio de, vamos dizer assim, para ir rápido, furar a bolha, né? Porque o político, ele precisa se lançar e precisa falar para além daqueles que para além daqueles que vão votar nele, para além daqueles que já são parceiros de ideias, digamos assim, né? E me parece, pela experiência que a gente tem tido, né, com rede social, que o espaço virtual, enfim, a comunicação de rede social, ela nos confina em bolhas. E o grande desafio que a gente tem é furar a bolha, né? É penetrar em outras bolhas, é fazer com que as bolhas se comuniquem, né? Criar pontes entre uma forma discursiva e outra, né? Um tipo de diálogo e outro tipo de diálogo, né? Como é que tu vê isso, assim, né? E também a tendência que há bastante forte, assim, na esquerda de identitarismo, né? De bandeiras identitárias, de política no paradigma das identidades, né? Eu tenho percebido, e a gente acompanhando o debate, né, que isso tem sido uma limitação bastante importante no sentido de dar uma certa unidade, né, a um projeto de esquerda, né, assim mais incisivo, assim mais, digamos, que possa de fato chegar e ganhar e ocupar, né, as instituições e começar a fazer uma coisa diferente, né? Como é que tu vê isso? Eu acho que isso é um desafio, né? Tu não achas? Vou até já puxar esse finalzinho da questão da pauta identitária, né? Por base de formação mesmo, eu sou lá do Rio, sou da FRJ, meu trabalho, minha primeira aproximação com a política real, né, a prática, foi através do PSOL, né? Então, dentro do PSOL tem uma linha e um trabalho de
pautas identitárias que ele é bem forte, bem solidificado, eu acho. Só que aí vem o dilema da realidade, né? Eu acho que existem situações, aí o próprio teoria marxista, né, do conflito de classes, ele às vezes ele se põe anterior ao dilema identitário, né? Eu acho que o dilema identitário, ele, ainda assim, ele é importante, está dentro da discussão, mas que pautas mais essenciais, mais diárias, né, mais cotidianas das pessoas, acabam ficando fora de um debate academizado, né? E aí para mim, um grande dilema das pautas identitárias foi um pouco isso, perceber na prática e chegar aqui em Caxias eu tive uma aproximação mais solidificada com isso, né? Porque o PCdoB ele tem uma proximidade com sindicalismos, com alguns movimentos sociais mais forte, né? Então, eu já entrei de cabeça no partido, né? Meu objetivo não era nem candidatura, não era nada, era fazer parte dos movimentos sociais. E é ali que eu vi que a causa identitária, ela vem como força, mas ainda assim, para a grande massa da população, ainda não é o dilema essencial, né? E aí eu faço o trabalho, as minhas linhas e minhas políticas, elas não mudaram, digamos, né? Eu, por exemplo, foquei, já estou trabalhando com o setor público há tempos. Eu até estou concursado, né? Só que estou só esperando ser convocado para a área de arrecadação de tributos, né? Economista, eu gosto de planejamento, na verdade, planejamento de políticas públicas. Mas, em termos de arranjar emprego mesmo e trabalhar no setor público, o primeiro acesso normalmente é através da área de fiscal. E aí, já vinha trabalhando com desenhos de políticas públicas nesse sentido, né? O que eu tenho feito é associar isso com a realidade, né? Associar isso com as necessidades cotidianas das pessoas, para poder ter esse primeiro acesso, né? Porque aí o outro dilema da política é isso: você precisa fazer o trabalho cotidiano, né? O trabalho consistente, né? De base, como se chama, mas que ainda assim você precisa passar por um processo eleitoral. E aí o grande problema, né, é o processo eleitoral. As formas, os vícios, as N questões que o processo eleitoral impõe. Então, aí trazendo a dinâmica dessa eleição, né, que está através das mídias sociais, eu fiz um estudo, aí eu tenho o meu lado acadêmico também, né, apesar do lado prático, eu tenho bastante lado acadêmico. Meu objetivo é usar os algoritmos a meu favor. Então, eu fiz um estudo de análise retroativa das eleições, né, como ocorreram as eleições passadas, que é onde a gente tem os dados base, né, para poder fazer a identificação por bairro e por região das temáticas essenciais por período. Então, eu consigo identificar, por exemplo, aqui, eu moro em Madureira aqui, eu consigo identificar que em Madureira, no ano de 2008, um candidato tal, ele teve uma temática mais forte voltada para a mobilidade urbana. E aí, dentro da teoria econômica, eu consigo afirmar que ainda não foi resolvido, não foi solucionado aquilo ali. Então, consigo focalizar. Aí eu tenho, óbvio, né? Eu defendo orgânicos, defendo mobilidade urbana, empresa pública de mobilidade urbana aqui em Caxias, terminar com a questão da VISAT, né? E focar na mobilidade urbana como um conjunto, né? Não só transporte de ônibus. Tem a questão do LGBT, né, que eu sou LGBT, então a minha identitária é mais nesse foco, né, trabalhar questões identitárias dentro do LGBT. Só que aí eu vou, minha questão é instrumentalizar isso e fazer o direcionamento das propagandas, né, da minha comunicação nesse sentido. As bolhas a serem furadas vão nesse âmbito, né? Eu furando bolhas, eu estou ocupando esses espaços. A qualquer live, até aqui eu vim um pouco pelo Breno, né? Ano passado eu quase fiz o mestrado daqui, né? Do curso de filosofia. Ia fazer a prova, só que eu estava envolvido ainda com o concurso, não deu para nem fazer um pré-projeto, nem nada. Mas o que eu tinha visto era aquela ética e
Esqueci o nome da linha de pesquisa que tem. Ética e multidisciplinaridade, um negócio assim. Interdisciplinaridade, temas transversais. Interdisciplinaridade, isso, temas transversais. Meu objetivo era trabalhar ética e economia. Já fazia isso na época da graduação, né? Acabei deixando meio mestrado em segundo plano por questões da vida mesmo. E aí, meu objetivo é ocupar os espaços, né, virtuais. Então, quando eu vi aqui, eu vim mais pelo interesse temático, mas quando você vê, você está ali também conhecendo pessoas novas, né, que ocupam a mesma cidade que você. E no segundo plano, fazer o direcionamento das propagandas, que aí é questão de furar bolhas na prática mesmo. Aí algoritmos, não tem muito para onde fugir. Então, tô fazendo, né? E ainda assim, além de tudo, tô sozinho, né? Tô fazendo sem dinheiro, sem nada, mas vamos fazer. Tenho meus privilégios, né? De conseguir ficar em casa, até hoje eu tô aqui tranquilo, mas eu acho que eu tô fazendo mais uso dos meus privilégios para fazer o que a Liane falou, né? É uma vontade, né? É uma coisa que eu sei, e aí, por eu ser economista, eu já vejo que a situação para frente vai piorar muito para muita gente. Então, se não fizer nada, e aí, enfim. Precisamos nos mexer, né, o quanto antes, né? Exatamente. E aí vem a temporalidade das eleições, né? A temporalidade das eleições, eu estou nessa já, vai fazer um ano praticamente. Desde o final do ano passado que eu já entrei nisso. Aí eu estava focando em trabalhar o partido, né? Com os pré-candidatos, né? Meu objetivo base era melhorar o discurso deles, né? Ver como é que eles fariam para entrar em assuntos econômicos, só que de uma forma mais embasada, né? E aí, aos poucos, eu fui vendo que o cenário estava deteriorando. Aí foi quando eu falei, não, dá para eu fazer esse esforço, vou me mexer mais um pouco e bola para frente. Que bacana, Pedro, que bacana. Dá gosto, assim, de ver um jovem assim como você, assim, com um discurso bem articulado e com propostas, assim, tão interessantes. E, assim, de saber que alguém que tem essa pegada identitária, né, como tem sido, assim, bastante frequente, né, nos movimentos, assim, da esquerda, acho que não só brasileira, né, mas, assim, como isso não está restrito à pauta, no seu caso, a pauta LGBT, né? Quer dizer, essa pauta aí tem que ser, digamos assim, uma referência para que você chegue nas outras, nos problemas que envolvem a cidade, no caso, né, de um vereador, né? No caso de uma campanha municipal, né? Porque é dessa forma que a gente vai engajar as pessoas, né? Enfim, né? Tem que furar a bolha da identidade, não é abrir mão dela, mas desconfiná-la, né? Porque senão a gente realmente. E aí, no caso da experiência do pleito de 2020, a gente precisa assim, transformá-lo numa espécie de laboratório para o 2022, no caso do Brasil, né? Enfim, né? Como é que a gente vai construir essa proposta assim mais unificada? Não é que não possa haver dissenso, não é que não possa haver polarização, porém, eu acho que tem uma coisa muito grande aí em questão, né? Essa ameaça da gente perpetuar ainda por muito mais tempo essa extrema-direita alucinada aí, né? Completamente genocida, né? Bolsonarista, e para poder construir esse futuro aí, né? Para não botar pra tudo a perder. Tem um futuro, né? Infelizmente, o dilema que a gente está já existir um futuro ou não. Por isso que eu acho que essas eleições, que nem você falou, é o preliminar para o que vai ser em 2022. Exato. Muito bom, gente. Ó, só sobrou nós três. A live de hoje foi mais assim, menos povoada, né? Mas muito bom, Liane. Queria te agradecer bastante. Eu que agradeço. Ao Pedro também, a todo mundo que participou. E, enfim, tocar adiante, né? Esse projeto aí, né? Desses encontros. Acho que tem tudo para ser uma coisa bacana. Já tem sido, né? Enfim, e fazer um esforço aí para que a gente cresça, né? Para que a gente, né, aumente a nossa bolha, né? Esse é o objetivo.
Até também aproveitar já, parabenizar pelo projeto, que eu achei bem interessante. Né? O meu, das outras, eu só foi o horário que às vezes complica um pouco para mim. Para mim, estar já é um pouco melhor. Aí, das outras eu consegui entrar, teve uma que eu tive uma reunião logo depois, deu aparecida, já tive que sair, mas parabenizar, assim, pelo projeto, que eu acho... Bacana. Obrigado. Essa questão do horário é um desafio, porque as pessoas têm cada um o seu horário, né? Então, a gente optou por isso, né? Vamos escolher sempre a sexta-feira, mas que cada um possa escolher, né? Mas, assim, a maioria, pelo que eu tenho visto, vai ficar entre 5 e 5 e meia. Eu sei que na semana que vem vai ser de manhã. É o Léo Espanholo que vai falar sobre redes sociais. Eu acho que vai ser um tema bem bacana. E só que ele precisa que seja de manhã. De tarde e de noite ele não pode. Então, enfim. Né? Não sei exatamente, acho que é 9 horas que vai ser. 8h30 ou 9 horas. Vai ser mais cedo. Assim. Mas é isso, gente. Muito obrigado. Liane, quer falar palavras finais? Só agradecer. Desejar boa sorte para o Pedro, dizer que está aberto, né? Tem edital para o mestrado e doutorado nosso, né? Na UX. Tá, abriu. Essa semana abriu o edital. Pois é, eu tô meio... Aí o meu problema agora está sendo a indefinição do futuro, né? Porque eu passei no concurso, mas eu vou ter para morar em Porto Alegre. E aí eu já estava vendo fazer mestrado lá na URGS, né? Na UFRGS. Ou se eu ficasse por aqui, aí eu ia tentar fazer o mestrado da URGS. Sim. Aí depende do seu futuro, depende do que vai acontecer. Bacana. Que seja o melhor. Que seja o melhor para você. Então tá, gente. Fiquem bem, tá? Bom fim de semana. Bom fim de semana, então. Saúde e sorte. Saúde. Liane já tá aí quase 10 horas da noite aí, né? Tá frio aí, Liane? Tá frio ou não? Não, tá quente ainda. Tá quente. Tá fazendo uns 25 graus, assim. Essa semana vai entrar o outono aí, né? Entra a primavera aqui. Aí começam os friozinhos, né? Então tá bom, gente. Vou desligar, então fiquem bem. Obrigado. Valeu, obrigada. Se puderem, então, participar da semana que vem, espero vocês na semana que vem. Isso aí. Até mais. Tchau.